Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal. Tema do vídeo de hoje: não faça isso com você mesmo. Meu nome é Ana Paula Crispim, sou psicóloga e bora pro tema do vídeo. Pessoal, é o seguinte, não faça isso com você mesmo. Me veio esse tema na cabeça pelo seguinte: eu atendo meus pacientes e fico impressionada como é que eles não percebem o que eles fazem com eles mesmos. Não são todos os pacientes, lógico, alguns. Eles repetem pensamentos disfuncionais, mesmo se tratando, mesmo eu falando muito, fazendo terapia e tudo. Quando eu faço um testezinho, faço alguma coisa, eu percebo que a pessoa ainda está muito fazendo aquilo com ela mesma. Tudo que é negativo, vamos lá, vou explicar para vocês. Espero que meus pacientes assistam também, né, para poder eu conseguir otimizar tempo de tratamento deles. Eu gosto de ver os pacientes melhorando. Tudo que você foca, cresce. Tudo que você dá mais atenção, cresce. Aquilo que você foca muito, olha muito, ganha uma dimensão. E aí o que eu percebo muito é as pessoas focando muito no negativo. Mas demais, demais. Então a pessoa tem os medos dela, elas têm os medos, todos nós temos nossos medos. E os medos, eles servem para você ter uma cautela na vida, uma cautela. Quando o medo já está muito avançado, assim, vai crescendo muito, ele vai aumentando, e ele chega ao ponto de te trazer prejuízos, te prejudicar, te paralisar. Deixa eu desligar a televisão, porque às vezes eu boto no mute e esqueço que faz uma luz aqui no meu rosto. Quando o medo ele tá te paralisando, tá te prejudicando, você percebendo ou não, ele tá disfuncional, é um pensamento disfuncional. Ou é um pensamento catastrófico, você fica em estado de alerta. O medo, ele só serve para você ter uma cautela. Não é para você ficar paralisado. Só que o que as pessoas fazem? Elas não racionalizam o medo. Elas deixam o medo no campo do emocional dominando. O medo, ele cresce. Se ela foca no medo, ele cresce. Então, o que seria o ideal? O ideal seria você pegar o seu medo, reconhecer que você tem esse medo, porque senão você bota a culpa em outra. As mulheres é que são assim, os homens é que são assim, o governo que é assim, sabe, morar nessa cidade. Nossa, eu vejo muito isso. Morar na minha cidade não tem jeito. Como tem homem que fala isso pra mim? Já falou e falam. Porque o problema é daqui, dessa região onde eu moro. Aí o cara que mora aqui no Rio fala que é aqui no Rio. O cara que mora em outro lugar que eu atendo, não quero ficar falando aqui os lugares, né, para a pessoa não ficar ofendida. Porque eu moro lá, moro em tal lugar, aqui em tal lugar, o problema é desse lugar que eu moro. As pessoas botam muito o problema delas fora delas, né, fora delas. E aí, qual é o caminho? Beleza, eu estou olhando para o meu medo, eu estou reconhecendo que ele está em mim, que ele existe, e eu estou racionalizando ele. Como assim? Deixa eu pensar direitinho aqui se esse medo, ele é tão certo assim de eu sentir isso. Por exemplo, vou dar um exemplo idiota, né, que eu pensei aqui agora. Eu tenho medo de barata. E aí, se aparecesse uma barata aqui, eu sempre detizo minha casa, dificilmente tem barata, né? Mas se aparecesse uma barata, provavelmente eu ia sair correndo, eu ia até gritar, eu ia fazer um escândalo, eu ia ficar em pânico. Mas se eu racionalizar o meu medo de barata, se eu parar e pensar assim, gente, eu falando comigo mesmo, não, eu sei que eu tenho medo de barata, eu assumo pra mim mesma, eu não falo que é só nojo, eu não falo que é só que barata voa e posa na gente.
Eu não vou inventar, eu vou assumir. Não, tenho medo, tenho medo de barata. Racionalizando o medo de barata, pô, a barata, ela é capaz de me matar? A barata é venenosa? A barata vai me deixar doente? Vai me picar e eu vou ter uma febre, posso morrer? A barata vai fazer o que comigo? Se eu for racionalizar o medo que eu tenho, eu vou descobrir que um mal-estar, uma sensação de angústia e só. Vou dar outro exemplo aqui. O cara que é um jogador de futebol e ele vai lá bater um pênalti. Você acha que o cara, ele não está enfrentando o medo dele? Mas se ele racionalizar o medo e falar assim, cara, eu vou lá bater o pênalti sim. O pior que pode acontecer é eu marcar o gol. E tá tudo bem, porque tudo tem 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. Se eu não marcar o gol, não marquei. Mas eu vou lá e enfrento o medo. Porque só ganha quem tem coragem de enfrentar. Só vive o melhor quem tem coragem de enfrentar. Ah, tem uma mulher muito bonita e eu tenho medo. O homem não gosta de admitir que tem medo, né? Eu tenho medo de chegar na mulher bonita. Cara, o que é o pior que pode acontecer? É a mulher ser desagradável, me dar um corte e eu ficar com o ego ferido. E isso é desagradável. E daí? Aí vai ter homem que vai dizer que a mulher vai dar um ataque de louca e vai dizer que está sendo assediada. Porque ele tem medo de chegar a mulher bonita. Se for uma mulher estranha ou feinha, não sei o quê, ele não vai pensar na lei, nem na não sei o quê, ele vai falar. Ele vai falar. Então a mulher que intimida ele é que ele fica inventando que tá com esse medo. Não importa qual seja o medo, se você racionalizar, o que tem de pior que pode acontecer? Se você racionalizar e na razão você realmente perceber que aquilo ali é perigoso, tipo, vou ali, vou enfrentar o bandido que está armado, se eu racionalizar, eu vou pensar assim, não, claro que não, porque se o bandido armado me der um tiro, eu morri. Ou eu posso ficar até uma pessoa com uma sequela pro resto da vida, não poder nunca mais fazer certas coisas, trabalhar, andar, se você ficar com uma sequela grave. Então, quando a gente racionaliza, a gente realmente sai do campo das emoções que nos paralisam e que geram o mal-estar todo. E racionalizando, você fala, não, esse medo aqui não racionalizando, pensando pela lógica, eu posso muito bem enfrentar. E aí, eu gostaria de dar um exemplo que é o recorde na sessão de terapia. Recorde. As pessoas julgam demais. Então, quais são os medos dela? Medos de destravar falta de habilidade social. Porque o ser humano, ele tem um medo, mas um medo de rejeição que vem muitas vezes da infância, que a pessoa não... um dos maiores medos é a pessoa falar em público, né? O segundo é morrer. Mas a pessoa, ela tem a sensação que ela interagir com pessoas aleatórias vai acontecer alguma coisa tão ruim, tão ruim, tão ruim, e ela julga tanto, ela aprendeu a julgar tanto os outros para se proteger de dor da rejeição, que ela virou uma pessoa extremamente julgadora. Então, se ela tem que botar alguém na vida dela, alguém estranho, alguém que ela não conhece, ela aciona todos esses gatilhos de julgamento e ela não consegue nem interagir com a pessoa, mesmo que ela não queira botar na vida dela, mesmo que ela esteja só se arriscando a conhecer a pessoa, a falar com a pessoa. Se ela achar que aquela pessoa vai falar alguma coisa que vai ferir o ego dela, que vai de rejeição, sei lá o que, de crítica, ela já se arma toda, julga, fala que a pessoa é isso, é aquilo, é idiota, é não sei o que, tá sempre julgando todo mundo. A pessoa que tem problema de ferida de rejeição, ela tem um hábito horrível de
olhou para alguém, ela já está julgando a pessoa, já está julgando. Isso serve para pessoas públicas, isso serve para pessoas do trabalho, gente que ela, do trabalho não, minto, que do trabalho ela já conta convivendo ali, ela já sabe com quem ela tá lidando. Tô falando, pessoas que ela quer trabalhar junto, e aí ela tem um monte de pensamentos disfuncionais, tipo, essa pessoa vai me fazer mal, essa pessoa não sei o que, não é de confiança. Normalmente, quem não fala que as outras pessoas não são de confiança é a pessoa que não confia em si mesmo. Ela não confia nela mesma, ela não tem autoconfiança. Ela é extremamente insegura, ela julga os outros, porque ela tem tanto cagaço da outra pessoa fazer algum mal a ela, e ela não acha que vai morrer, né? Porque ela não, sem ser racionalizando o medo, ela acha que ela não vai aguentar, que ela já julga antes, já bota outra pessoa num lugar de alguém que é idiota, ou é sei lá o quê, e aí ela não se arrisca a tomar rejeição, ou a confiar, ela não confia em si mesma. Quem não confia em si mesmo não confia em ninguém. Quem se sente um pouco impostor, quem se sente um pouco inseguro, começa a olhar para os outros e ver nos outros o impostor, o mentiroso, o charlatão, porque a pessoa faz isso com ela mesma. Por isso que eu botei o título desse vídeo, não faça isso com você mesmo. O que você faz, você só enxerga no outro aquilo que está em você. A maldade que você vê no outro, provavelmente ela está aí dentro de você. Se você tem bagagens de pessoa que foi muito sacaneada, muito não sei o quê, você pode criar um arquétipo daquele que agora é o insacaneável. Não sei se essa palavra existe. É o entendeu? É aquele que vai ser jamais agora sacaneado, jamais enrolado, é que vai se proteger demais. É aquele que tem pensamento disfuncional bem catastrófico. O medo dele não está racionalizado, porque ele já está tendo prejuízo. Ele já não consegue mais confiar em ninguém. As mulheres ou os homens são ameaças. As pessoas, do modo geral, ele julga o tempo todo. E no fundo, essa pessoa que faz isso com ela mesma, ela se julga o tempo todo, ela se critica o tempo todo, ela se cobra demais e ela já está julgando o outro, achando que o outro vai fazer isso com ela mesma. Vai fazer isso com ela. Porque ela faz isso com ela mesma. Se eu começasse se eu fosse o tipo de pessoa que me julgo demais, que me critico demais, talvez eu nem tivesse tido coragem de fazer um canal no YouTube. Nem tivesse tido coragem de ir no podcast ao vivo falar 3 horas. E ser indagada, e ser provocada, e ser testada. Ser testada na minha autoestima, ser testada nas minhas crenças, no meu conhecimento. Aqui, quando a gente bota a cara na internet, a gente tá botando a cara para bater, para ser julgado. Se eu fizesse isso comigo mesma, eu não ia ter tido condições de trabalhar na internet ao vivo, ou criando canal, ou seja, fazendo lá coisa lá no Instagram, que eu tenho um pouco de preguiça de fazer reels, porque eu não posso, eu tenho que cronometrar o tempo, eu sou um pouco prolixo, eu gosto de explicar demais, então o reels é um desafio maior do que os vídeos aqui do YouTube, né? Enfim, então eu gostaria que vocês parassem de fazer isso com vocês mesmos. A maldade que vocês fazem com vocês mesmos é a maldade que você enxerga nos outros. Gente boa, gente que faz, gente boa não, porque ninguém é só bom ou só mal. Gente que faz, que vacila com os outros, tem aos montes? Tem. Mas quando você bota chifre demais na cabeça de formiga, quando você julga demais os outros, quando você já fica muito armado que o outro é ruim, que o outro vai fazer, que o outro não sei o quê, abre teu olho. Abre teu olho, porque você está fazendo isso com você mesmo. Você é inseguro demais, você tem falta de confiança demais, você não está conseguindo, às vezes, dar conta dos seus projetos,
das coisas que tinha que fazer por você mesmo, desde a alimentação, até cuidar da saúde, até atividade física, até criar bons hábitos, até parar de procrastinar, até não ser tão frustrado profissionalmente, desde tudo isso que às vezes você ainda não conseguiu fazer por você e você já tem aquele mal-estar com você mesmo, você vai começar a ver mais chifre na cabeça de formiga. O que quer dizer isso? Você vai começar a olhar para as pessoas e ver nas pessoas aquilo que você se critica tanto. Aquilo que está em você mal resolvido é o que você vai mais ver nos outros. Então, se você está mal resolvido com o seu trabalho, com a sua vida profissional, você lidando com algum profissional, você vai ficar mais ligado se aquele profissional, julgando aquele profissional, tentando achar nele defeito, porque você faz isso com você o tempo inteiro, porque você é frustrado profissionalmente. Estou dando um exemplo aqui. Quem é frustrado profissionalmente vai ficar olhando como é que os outros trabalham, vai ficar criticando, e vai ficar julgando, vai ficar com uma lente de aumento pro outro ser humano que está ali mostrando o trabalho dele. Vai ficar julgando o trabalho dos outros com um ferro muito mais pesado, uma régua muito mais alta, porque você com o seu trabalho, você está insatisfeito. Então você vai julgar mais o trabalho dos outros, você vai querer saber mais sobre o trabalho dos outros para poder confiar, porque você com você mesmo, no seu trabalho, não está autoconfiante. E aí, nas relações amorosas, você vai fazer a mesma coisa. Se você é o que tem vontade de trair, se você é o que fica com alguém que você nem estava tão afim assim, mas você ficou porque era o que tinha, você vai julgar que pessoas ficam com você sem gostar tanto de você assim. Entendeu qual é a parada? Se você escolhe alguém que você nem era a pessoa que você, né, tanto gostaria de ter, o que vai acontecer? Você vai achar que quem tá com você, mas também não seria... Você não é, entendeu, tão gostado assim. Você vai desconfiar se a pessoa não tá com você também sem gostar tanto assim. Porque é você que fica com as pessoas que você consegue ficar e não as que você gostaria. Não as que você desejaria muito. É você que não tá... Ou então você não se acha lá essa cocada toda, essa Brastemp toda. Se alguém vê muito valor em você, mas você nem vê em você mesmo, você vai desconfiar da pessoa. Então, homens e mulheres que estão com autoestima baixa, adivinha, vão ser muito mais julgadores. Vai julgar a intenção do outro, vai julgar quem está gostando de você, você vai julgar se a pessoa está gostando mesmo, se não é interesse. Quem não está bem profissionalmente vai julgar todo mundo, as pessoas que ele tem que contratar o serviço, ou que ele tem que ir, se ele vai num médico na consulta, ele vai ficar reparando como é que o médico trabalha. Se ele faz uma encomenda com uma gráfica, ele vai ficar julgando o trabalho da pessoa se foi muito bem feito, porque ele faz isso com ele mesmo. Ele não acha, ele tem questões mal resolvidas com a vida profissional. Ele vai ficar reparando a vida profissional de todo mundo. Tô me achando meio velha, meio velho. Vai ficar reparando a velhice de todo mundo. Pessoas que têm muito medo de envelhecer, repara nos outros envelhecendo. Como é que os outros envelhecem? Pessoa que não se acha tão bonita assim, vai ficar reparando em quem se acha muito bonito, quem não se acha, vai ficar dizendo que os outros não são bonitos. É sempre aquilo que você está vendo no outro, é o que você está fazendo com você mesmo. Então, pegue leve com vocês mesmos. Pegue em leve, não faça isso com você mesmo e você vai conseguir destravar falta de habilidade social, fobia social. Você vai conseguir se relacionar melhor com as pessoas, julgar menos, se julgando menos, você julga menos os outros. Beleza? Dúvidas, comentários, sugestões, bota aqui nos comentários. Se inscreva no meu canal, gente. Se inscreva, sabe por quê? Porque isso vai me dar mais vontade de fazer, com mais vontade ainda, conteúdo. Quanto mais gente no canal, mais vontade eu tenho de agregar. E vocês botando sugestão de vídeos, eu consigo atender com mais vontade ainda as sugestões. Dê um like ou dê um dislike, mas, meu
povo abundante, cada vez mais abundante do meu canal. Quem é abundante tem para dar. Beleza? Dê. É dando que se recebe. Até o próximo vídeo.